Eu amava... Opa, alô. Olá, vocês, meus ouvintes da FM Mundial. Estamos aqui no Falando com o Doutor. 8 anos nessa rádio maravilhosa, em 95.7 AM, e AM 660. Comigo aqui, sempre, Thelma Paglia. Só companheira. Isso. Solamente há 30 e poucos anos. Mas é muito bom, muito bom. A vida é rápida demais, passa rápido, parece que começou ontem. É Espera verdade. a Deus que gente... fique mais 30 e poucos anos, no mínimo. E o que a gente, percebe com a maturidade é deixar de lado as coisas pequenas. Existe tanta coisa para ser curtida, para ser amada, estar com a família, estar com o marido. Isso que é importante. O resto é muito pequeno. O dia tem de ser valorizado. Valorize o seu dia de hoje. Você não muda o que passou, pode melhorar, mas não sabe o que acontece no que vem pela frente. Então, viva o seu dia de hoje. Viva principalmente fazendo bem. Viva principalmente amando o seu próximo. Isso é que o grande Deus sempre falou. Certo? Amai-vos uns aos outros. Então, tenha carinho. Não é feio, muito pelo contrário. É bonito você acordar de manhã, encontrar o lixeiro e falar bom dia. O assessorista do seu elevador, dá-lhe um abraço. Sorria para a sua funcionária. Você vai ver que o seu dia é melhor. O seu dia é mais bonito. Mesmo que ele esteja chovendo, para você o sol brilha dentro do seu coração. Então, faça isso todos os dias. Todos os dias. Doutora, Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Doutora Thelma, esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que nós temos tido alguns problemas na Clínica Paglia. Nós estamos ali com 2 pacientes em tratamento e que eu fiz questão de trazer esse assunto para vocês, que são pacientes que estão sofrendo com isso. Qual é o assunto hoje, doutora Thelma? O assunto de hoje é neuralgia do trigêmeo. Até uma palavra difícil de ser falada. Neuralgia ou nevralgia é a mesma coisa do trigêmeo. Do trigêmeo, o nosso organismo, imagine o nosso corpo humano inteiro, é inervado por 12 pares de nervo craniano. 12 pares que saem do nervo craniano, do crânio, da sua medula. 12 pares de nervos controlam o seu organismo inteiro, desde o fio de cabelo até o dedo do pé. E o trigêmeo, ele é o 5º par de nervo craniano. E ele sai um de cada lado da sua face. Ele vem de trás da sua orelha, no seu crânio, num lugar chamado gânglio seminal, que é onde fica o gânglio do trigêmeo. E ele sai mandando 3 ramos, viu, Thelma? 3 ramos. Um ramo que é chamado oftalmico, que veio na região acima da parte do olho. Outro ramo, que é o maxilar, que faz a parte de cima dos dentes superiores. E outro ramo, que é o mandibular. Geralmente, nós temos muito mais... os 3 podem ter problemas, os 3. Mas, geralmente, as pessoas refletem muito mais na região inferior do mandibular e também no maxilar, às vezes por um pequeno toque. A neuralgia do trigêmeo é uma das piores dores, viu, Thelma, que o ser humano tem. A dor do trigêmeo caracteriza-se por ser súbita, lancinante e de forte intensidade. Ela é parecida com um súbito choque. Esta doença, graças a Deus, acomete uma pessoa em cada 15 mil
e, infelizmente, é mais frequente em mulheres do que em homens. A dor geralmente dura alguns segundos, mas pode durar minutos e mesmo horas, e acomete apenas um lado da face. Muito raramente existe o acometimento dos dois lados. Inclusive, é um diferencial. Quando as pessoas chegam para mim e falam, eu tenho dor dos dois lados da face, eu tenho, por natureza, eliminar o problema do trigêmeo. Geralmente ela acontece de um lado da face. A dor ocorre espontaneamente e ela é desencadeada, às vezes, pela mastigação. Às vezes, barbear, escovar os dentes, falar, tratar do dente. Ela geralmente ocorre em ciclos, podendo haver intervalos sem crises de meses ou mesmo anos. Então, a pessoa que eu tenho lá no consultório, ela falou que ela já teve isso há uns 5 anos atrás. E agora ela está de novo. E já tem há 2 semanas que ela está alucinada de dor, né, Thelma? Você conhece a paciente. Sim. E eu tento todas as medicações, eu tento laser, eu tento um monte de coisa. Infelizmente, é difícil. A nevralgia do trigêmeo tem este nome, pois é uma dor. É dor de nervo, tá? Então, já falei para vocês que o nervo trigêmeo tem este nome, pois se divide em 3 ramos principais. O ramo oftálmico, o maxilar e o mandibular. E de onde vem a nevralgia do trigêmeo? Por que isso ocorre? Você sabe, Thelma, de onde vem a nevralgia do trigêmeo? É muito complexo, né? A nevralgia do trigêmeo pode ser causada por diversos fatores. Esclerose múltipla, tumores, cistos, compressão do nervo por uma artéria. Então, eu vou explicar cada um deles aqui. Esclerose múltipla. Não sei se alguém está ouvindo, conhece alguém que tem esclerose múltipla. A esclerose múltipla, nós temos uma capa em volta dos nossos nervos, chamado bainha de mielina. E não sei por que motivo, ainda é estudado, esta capa vai embora. É a mesma coisa você pegar um fio, imagine um fio que está passando eletricidade e tira aquela capa plástica. Ele te dá choque? Então a esclerose múltipla é quando a bainha de mielina dos nervos, não só do trigêmeo, começam então a pessoa tem dor no corpo inteiro. Mas dor lacinante, igual do trigêmeo, não se sabe por quê, ele é o pior. Tumores. Quando temos tumores pressionando o nervo, então geralmente os nervos que saem do trigêmeo, o nervo alveolar inferior é um nervo do ramo do trigêmeo, ou mesmo no gânglio seminal que fica no meio da cabeça, tem tumores que às vezes pressionam esse gânglio, então a pessoa tem dores. Cistos podem levar também. E compressão do nervo por uma artéria. Geralmente todo nervo acompanha uma artéria, uma veia. E às vezes esta artéria toma um volume um pouco maior e pressiona o nervo. Então, estes são os motivos da nevralgia ou da neuralgia. Frente a um paciente com nevralgia do trigêmeo, é necessário ter certeza que o paciente não tem nenhuma dessas doenças que eu lhes falei, pois nesses casos existe um tratamento especial para cada caso, viu, Thelma? Entretanto, na grande maioria dos casos, nenhuma causa é identificada. É realmente um tratamento difícil. É um tratamento difícil. Mais difícil ainda porque o paciente vai num neurologista e ele dá anticonvulsivante, medicamento para epilepsia. Então o paciente fala para mim assim, doutor, mas eu não sou epilético, eu não tenho depressão, por que eu tenho que tomar depressivo? Viu? Anti-inflamatório, analgésico, é verdade. A epilepsia, por exemplo, é um tipo de descarga elétrica súbita e anômala no cérebro. Então, os remédios para ela fazem com que diminui. No nevralgia do trigêmeo é a mesma coisa. As descargas elétricas anômalas ocorrem somente no nervo trigêmeo. Em vez de causar epilepsia, causa dor na face. As medicações para epilepsia controlam essas descargas anômalas dos nervos, tanto do cérebro quanto do nervo trigêmeo, controlando a dor na face.
Então as pessoas ficam às vezes chateadas. Puxa, por que eu tenho que tomar antidepressivo? As medicações antidepressivas, quando utilizadas em doses baixas, servem para tratar vários tipos de dores de tratamento difícil. Portanto, no caso da nevralgia, estas medicações causam uma melhora. Não tem nada a ver com depressão ou tristeza. Então, às vezes, as pessoas são indicadas para os neurologistas. Ah, você está com algum problema neurológico. Não é. É neurológico? É, mas não depressivo. Não confunda as coisas, porque a autoestima vai para o chão. Porque, lógico, ninguém aguenta passar 24 horas do dia com dor, não é, Thelma? E Isso nós mesmo. sabemos, temos lá 2 pacientes que eu faço de tudo, mas elas sofrem. Doutora, Estão melhorando, mas ainda continuam com a dor. E já tem mais de 2 semanas que estão assim. e eu sofro junto, porque eu fico assim, sem poder ajudar. A melhor medicação para o meu caso, qual seria? Elas perguntam para mim. Depende de uma série de fatores, como a presença de outras doenças e características da dor. Não existe uma receita pronta para o tratamento da nevralgia. Então tem que ir para o neuro, não tem jeito, não é verdade? Isso. E se os remédios falham, Thelma? Existem tratamentos cirúrgicos para o tratamento da nevralgia, mas é a última coisa. Com certeza. É a última coisa. Bom, toda a parte cirúrgica é a última coisa. Quando Doutor, ela é reparadora, quando ela é reparadora ou ela vai adicionar algo, por exemplo, tudo bem. Agora, quando é para que cesse algum problema, primeiramente vamos tentar todo o tratamento clínico até que as chances se esgotem. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Doutor Geraldo, vamos falar a nossa promoção do mês? Ah, muito bem. Continua sendo a 2 por 1. Cada 2 implantes você está pagando um só. Neste ano de 2015, que já está quase no finzinho, não é verdade? Nós estamos proporcionando àqueles que queiram ainda fazer algum tratamento, que eu sei que esse fim de ano o dinheiro fica baixo, né? Tem o presentinho do neto, do filho, do avô, do tio, do irmão. Então, Do marido, da esposa. é verdade, tem ele também. Então nós estamos deixando que a pessoa comece os seus pagamentos do novo tratamento a partir de janeiro de 2016. Isso é uma grande vantagem. Muitas vezes, então, as pessoas gostam de ouvir isso porque elas conseguem se planejar, né? Esperar o 13º, guardar um pouquinho para tratar dos dentes. Então, não esquecendo também, né? Olha, fim de mês estaremos aí dando de presente o livro, né? Sim, Da Cristina Cairo. Cristina Cairo. Livro muito interessante. Vamos fazer os sorteios dos ouvintes, principalmente da Rádio Mundial. E eu vou falar na rádio. As pessoas que ganharam os livros que eu adquiri com a Cristina Cairo, é um livro muito bacana, viu? A cura dos gatos, né? A vida, o poder dos gatos. Isso mesmo. É verdade, é o poder dos gatos. Quem gosta de gato realmente é uma coisa bem bacana, bem bacana. Então, os pacientes que compareceram à clínica no mês de novembro, faremos esse sorteio no último dia. Bacana, bacana mesmo. Doutora, falando do trigêmeo, aquelas pessoas que têm problema trigêmeo, estão tomando medicação e não conseguem ter uma diminuição, uma melhora, o que é que eles devem fazer? Você sabe, Thelma, eles dão remédios antidepressivos, entram também com anti-inflamatórios, o Alginac 1000 é um remédio muito dado para os pacientes com problema de trigêmeo. Mas a carbamazepina, eu acho que é o sal que dá-se aos pacientes que têm problemas de nevrotrigêmio. Mas deixa a pessoa meio... É um remédio para depressivo, antidepressivo, principalmente pessoas que têm crises de epilepsia, e deixa a pessoa meio prostrada. Então, existem outros meios, que seria o quê?
Temos a risotomia do trigêmeo por radiofrequência. Isso é legal. São tratamentos alternativos quando a gente vai tentando medicação, placa, às vezes, exercícios com fisioterapeutas e a gente não consegue resultado. Veja só. Então, essa radiofrequência, ela consiste na aplicação de um tipo de onda parecida com aquela emitida pelo forno de micro-ondas, no nervo. Esse tipo de onda é aplicado no nervo, fazendo com que o nervo fique anestesiado. Esse procedimento é feito com anestesia local e um pouco de sedação. É uma introdução de uma agulha até o nervo. Por dentro da agulha é passado um eletrodo especial que transmite a radiofrequência. Então, essa pode ser um tipo de tratamento. Ele causa uma anestesia do nervo. Mas também é uma coisa que volta. Existe também, mesma condição, um pequeno balão que é colocado sobre o nervo e inflado por alguns segundos. Aí não é radiofrequência, é um balão. Este aperto do balão sobre o nervo pode fazer com que ele também fique anestesiado. Também é um tratamento. Então, tem a radiofrequência e esse apertão que o balão... Agora, nunca se sabe, né, qual a melhor técnica para o caso, não é verdade? Nunca se sabe. É muito difícil, né? Como eu falei, a gente vai tentando, vai vendo a resposta. Cada paciente responde de uma forma diferente. Então, por isso que os pacientes normalmente vão de 1 a 2 vezes por semana no consultório e nós vamos acompanhando e tentando ajudá-lo com as várias técnicas que conhecemos, né? Bom, deixa eu falar para vocês. Nem a técnica do balão, nem a radiofrequência é feito em clínica odontológica. Sim. Isso é feita por médico especialista, geralmente neurologistas, tá? E é feito com ajuda de um médico anestesista, porque assim é feito com segurança e que o conforto geralmente entra para a região anterior e chega até o gânglio do nervo trigêmeo. E lá ou é por compressão ou é por radiofrequência. Causa uma anestesia do nervo. Então, infelizmente, não faz parte de um tratamento dentro da clínica odontológica. Eu, às vezes, fico de mãos atadas. Eu já vi pacientes desencadear problemas de trigêmeo após extrações de dentes do siso. E me confundiu muito, porque parecia ser um problema de ATM. Por isso que o problema de trigêmeo, às vezes, ele confunde a gente com uma disfunção de articulação temporomandibular. Porque nós temos um nervo passado atrás da articulação, que também é ramo do trigêmeo, viu, gente? E ele passa atrás da articulação, próximo da orelha. E esta região fica altamente dolorida. Mas, geralmente, o trigêmeo ele é diferente porque ele dá por um gatilho. Às vezes, a pessoa fazendo a barba, passando a mão no rosto, embaixo aqui da bochecha, ele sente um tipo de um gatilho. O nervo como se ele tivesse dado um choque. Diferente de articulação temporomandibular, que é uma dor mais constante. É uma dor quando a pessoa abre a boca. Existem alguns tipos de problemas que causam na articulação temporomandibular, tá? E podem levar a esta dor. Também é uma dor forte, mas não é uma dor lacinante, uma dor aguda como é a dor do trigêmeo. E é uma dor que ela cessa muito com anti-inflamatórios, sejam eles esteroidais ou não esteroidais. Anti-inflamatórios esteroidais seriam os corticoides, e os não esteroidais são os anti-inflamatórios normais que a gente ouve aí, como nimesulidas e outros até. Então, esses medicamentos causam um conforto para as pessoas que têm disfunções de articulação temporomandibular, mas, infelizmente, não causam conforto às pessoas que têm problemas de trigêmeo. Que ruim, né, Thelma? É ruim mesmo. São cirurgias difíceis, sim. São técnicas que exigem um treinamento específico para a realização e realmente já falei
necessita de um neurologista. Então, quando eu indico o paciente para um neurologista, é porque não tem, já chegou numa situação que eu não consegui mais controlar. Então, a neuralgia ou nevralgia do trigêmeo, ela é, graças a Deus, é uma coisa bem rara. Nós temos lá 32 anos de clínica Paglia, eu acho que eu tive uns 4 casos até hoje. E, infelizmente, atualmente eu tenho 2. Né? É verdade, graças a Deus mesmo, é difícil. Clínica Paglia, na rua Pedro Doll, número 95, telefone 2950-9592. Estamos lá para ajudar os pacientes e os ouvintes da Rádio Mundial. Estamos de segunda a sextas-feiras, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. Doutor Geraldo? Oi. Estamos finalizando o nosso programa. Já passa muito rápido. É tão bom, né, estar com vocês. É muito gostoso. Eu sinto falta. Geralmente eu tenho os programas às segundas-feiras, 20h30, né? E às quartas-feiras, às 7h30 da manhã. Chega na quarta-feira, à noite, mais ou menos, eu já fico assim, o programa é amanhã? Mas tem programa depois de amanhã? Parece que faz parte do ar que eu respiro. E agora eu vi quem gostou de estar comigo sempre, a doutora Thelma, não é verdade? Agora sou sua companheira. Na época da minha patologia, me ajudava sempre indo comigo. E agora, falei que isso é um hábito, né? Eu estava falando do hábito, o vício, isso é um hábito gostoso. É um hábito bacana. E as pessoas chegam no consultório e falam, doutor, eu ouvi o que o senhor falou sobre a periodontia. Doutor, eu ouvi o que o senhor falou sobre a cárie. Eu ouvi o que o senhor falou sobre o canal. Isso é bacana, eu gosto disso, porque as pessoas prestam. Eu tenho uns ouvintes assíduos, são ali meus chacretes, né? E ficam ouvindo mesmo, e às vezes vem para mim. Teve um senhor que uma vez escreveu um monte de coisa num papel e num tratamento. Falou, doutor, o senhor falou sobre isso, eu escrevi. Mas o que quer dizer? Eu não entendi isso. Começa a discutir, bater papo comigo durante o tratamento. Eu acho isso muito 10. Mas isso é importante, porque quanto mais o paciente for informado, mais fácil, às vezes, a gente explicar um planejamento, e a população precisa ser informada, orientada, para que ninguém engane, ou pelo menos ela saiba ali entender um planejamento, conversar, saber se aquele planejamento está sendo bem conduzido, se tem coerência o que está sendo falado. Então, eu acho muito importante. E precisa existir mais programas nesse sentido. Os ouvintes merecem um programa bacana e sempre temas diferentes. Eu acho super importante. Só uma coisa que eu queria falar, só para vocês entenderem. Eu falei que o trigêmeo é o 5º par de nervo craniano. O 7º par de nervo craniano é o facial. Então, aquelas parestesias ou paralisia de Bell não é dado pelo nervo trigêmeo. Aquela paralisia é dado pelo nervo facial. Às vezes as paralisias que dão por problemas de temperatura, o Ayrton Senna teve essa paralisia. Lembrei disso agora. Então, essa é chamada paralisia de Bell. Também é um tratamento com um neurologista. Ele causa, às vezes, uma paralisia da face, a musculatura orbicular aqui, ó, quando a pessoa dá aquela risada, a face fica meio hipotônica e diminui até o fechamento. O olho, ele tem uma diminuição da abertura e fechamento. Então, isso é paralisia de Bell. Tem cura, muitas vezes, 80%, 90% dos casos tem cura, e tem casos que não tem retorno. Isso é causado, às vezes, até por uma bactéria. Bom, gente, nosso programa chegou ao fim. Vamos nos despedindo, né? É verdade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, adoro todos vocês, e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Deus em todos os seus corações. Obrigado.